Apoio: Estância Turística de Avaré e Lei Paulo Gustavo. Documentário Avaré, Cultura e Arte. Em meio à natureza, a fachada vermelha da Estação das Artes e grafites ao redor formam um ambiente diversificado. O grupo Seres Gigantes se arruma para a apresentação da peça da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Vovozinha veste um chaleco branco e grandes óculos vermelhos. Chapeuzinho tem tranças e usa um vestido longo e vermelho. O Lobo Mau é marrom, todo peludo, com dentes afiados e uma boca grande. Sempre nos meus roteiros eu busco valorizar a família. Hoje mesmo apresentamos, antes de fazer a gravação da entrevista, o espetáculo da Chapeuzinho Vermelho, mas dentro do roteiro eu coloquei uma valorização às mães, valorização da família, das boas amizades, de seguir passos dentro da sociedade que sejam politicamente mais corretas, valorização do meio ambiente, preservação, reciclagem, tudo isso que traz benefícios para o planeta e para a sociedade, eu tento colocar isso nos roteiros, em tudo que a gente faz. No fundo preto, Giovanna, uma mulher loira, veste um terno vermelho e amarelo e um circo pequeno ao lado com as mesmas cores. Meu nome é Giovanna Sgarbi, sou atriz, palhaça, produtora cultural, trabalho com teatro e circo. Já fui garçonete, muitas coisas para auxiliar, assim, para sustentar o teatro quando eu fazia. Mas desde que eu comecei, que eu me formei em artes cênicas na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Durante a faculdade, no segundo ano, eu fiz um curso intensivo de 6 meses de teatro de rua, de comédia dell'arte. E o trabalho corporal, todo o trabalho de ator feito na comédia dell'arte tem muito a ver com o palhaço, com a palhaçaria. E eu adorei, assim, eu me descobri com uma satisfação muito grande de trabalhar com isso e poder trabalhar na rua. E eu não parei mais de trabalhar com teatro e circo nessa forma, desse estilo mambembe que a gente fala, né? Que é um estilo itinerante, que são cenários de fácil montagem e desmontagem, adereços fáceis de transportar. Então a gente vai até o local, monta tudo, apresenta, desmonta e já vai para outro lugar. A gente fala que por onde a gente passa, a gente vai deixando alegria, porque a gente passa, deixa alegria e já vai para outro lugar levar alegria também. Tudo no meu trabalho me motiva, tudo que eu faço, por mais cansativo que seja, por mais que uma coisa não foi o que eu estava esperando, mas acaba sendo melhor. Dentro da palhaçaria, a gente trabalha com o improviso, né? E com o erro. E hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas que se dão ao luxo de errar. E o ser humano erra o tempo todo, né? Ele é humano, né? A gente não nasceu para ser perfeito, para acertar sempre. E levar um pouquinho dessas coisas de improviso, de tá tudo bem se não for exatamente aquilo que você estava esperando. Vejo o lado bom das coisas, de tudo que acontece. E eu olho assim para o meu trabalho e falo, nossa, não poderia ser melhor assim, sabe? De levar o teatro e ver o sorriso no rosto das crianças, de ver os pais voltando a ser criança, sabe? De trazer essa alegria, de poder rir do erro. É do outro, mas assim, eles riem porque eles se identificam. E é uma coisa assim, nossa, eu não posso mais errar, mas pode, e tá tudo bem. E a sociedade seria muito melhor se a gente tivesse a liberdade de errar, de poder um ajudar o outro nesses erros, sabe? Não simplesmente ser julgado. Não, você não pode errar. Claro que pode, todo mundo erra. Então vamos se ajudar para cada vez a gente acertar mais, óbvio. Mas trabalhar com isso e levar o que é essencial na vida mesmo, sabe? Para essas crianças, para essas famílias, para os avós, para os tios, para a família toda. É incrível, é incrível. Isso me motiva, assim, de um tanto que o coração nem cabe no peito para falar, sabe? É muito incrível, é muito emocionante para mim, assim. E poder levar isso para os meus alunos e mostrar para eles um pouquinho disso e trazer essa liberdade para eles. Tipo, vocês podem errar, vocês são humanos. E a sociedade precisa entender isso, sabe? Eles se tornam adultos, cidadãos muito melhores, pessoas de bem,
Pessoas que se preocupam, que têm compaixão, que têm empatia com as outras pessoas. E isso para mim é o que vale na vida inteira, assim. É transformar o mundo num mundo melhor. Desde os pequenininhos assistindo teatro, até os jovens formando atores, formando atrizes e levando teatro para esses jovens também. E para os pais também, que depois eles vão revendo tudo que eles fazem, tudo que já aconteceu, e eles vão sair dali falando sobre a peça, falando sobre a performance, e isso vai gerar momentos bons entre família, levando valores e conceitos, e isso tudo. Isso enche o coração de alegria. A vovozinha corre atrás do lobo mau com o chinelo nas mãos. Vai ver só, seu lobo, vem aqui que você vai aprender uma lição. Anda cá, já depressa, lobo. Você vai ver só uma coisa. Anda cá, vem aqui. Calma, não pode bater nos animais. Desde quando? Por que não pode bater? Ele já aprendeu a lição dele. Coitadinho! Você desobedeceu sua mãe, né? Eu desobedeci, vovó. Eu errei. É, não se pode desobedecer a mãe. Qual é o lugar da palhaça? Para quem não conhece, é a churumela, que é o meu melhor lado. Tá no coração, tá na cabeça, tá no meu sangue correndo pelas veias, tá na ponta do meu dedo mindinho. Churumela me levou a conhecer o mundo. A churumela é o que eu sou de melhor. É ela que faz eu ser feliz a todo momento. Ser palhaço é ver o mundo com os olhos de uma criança. O mundo é lindo e a gente se admira a cada coisa que a gente vê. Churumela tá no meu ser, tá na minha alma. É isso. Obrigada. Churumela é uma palhaça com tranças e um grande nariz vermelho e está fazendo palhaçadas em um quarto bem colorido, vestida para o Natal. Churumela ensina palhaçada a seus alunos. Vocês estão achando que esse exército é um exército de molenga? Vocês estão pensando que nesse exército só tem molenga? Vocês estão achando que era de palhaça? Sim! A minha primeira apresentação foi antes de eu me formar. Eu fazia teatro amador. Durante 3 anos fiz teatro amador com a CTA, com o Juliano Fiore e com a Simone Martins, aqui em Avaré. Nós apresentamos O Homem do Princípio ao Fim. Nesse espetáculo, eu fiz um monólogo de Brecht, muito pesado, bem pesado. Não era cômico, não era infantil. Para quem conhece Brecht, é de uma responsabilidade muito grande. Depois da faculdade que eu percebi qual era a minha responsabilidade ainda assim com essa cena, e era um monólogo de quase 15 minutos eu sozinha em cena, e foi muito chocante assim, porque no final da peça a plateia estava em prantos, e essa reação do público, esse feedback que o público dá pra gente, né, é o que mais sustenta o ator assim. Quando é cômico, o riso; quando é o drama ou a tragédia, o choro, né? Isso para mim foi muito marcante também, assim, falou assim, nossa, eu cheguei ali, eu mandei a mensagem. O público conseguiu se colocar no meu lugar e sentiu o que eu estava sentindo em cena. Eu faço uma mistura muito maluca e se cria um roteiro diferente. Vocês assistiram o Chapeuzinho Vermelho hoje e assim, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. Mas não é daquele jeito.
Não é parecido. A história, o roteiro é o mesmo. Tem uma linha de raciocínio que é a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas como isso vai ser passado, é muito linguagem Seres Gigantes. Mas quando se faz a história adaptada, nunca fica monótono assistir a mesma história, porque sempre vai se surpreender, assim, sabe? E eu me preocupo muito com isso, porque o nosso público é muito fiel. Então, nossa, Chapeuzinho Vermelho. Tá, mas eu já conheço a história. Mas, gente, nunca foi contado dessa forma. João e Maria, nunca foi contado dessa forma, sabe? Então, é muito bacana isso. Essa mistura de elementos que eu costumo colocar usando teatro, circo e performance, junto nas peças, nos roteiros que eu faço, assim. Eu adoro escrever. Ellen organiza suas pulseiras, colares e filtros dos sonhos em sua mochila. Eu acho que a liberdade, né? Você é livre para ir e vir, para vender artesanato, para ser você mesmo, né? Porque, querendo ou não, quando você trabalha dentro de uma empresa ou dentro de algum lugar, inclusive eu já trabalhei em muitos outros lugares que não fossem só o artesanato e só o malabares, e você tem que ser literalmente uma pessoa que você não é, né? Quer transmitir isso, quem a gente é. A pessoa vai comprar, não vai comprar só um artesanato, ela vai comprar um amuleto, ela vai comprar o significado daquele artesanato, vai comprar as histórias, né? Porque muitas das vezes, quando a gente viaja, passa por alguns lugares, a gente pega algum tipo de material diferente, é que a pessoa vai estar carregando, mesmo que ela não foi lá, que ela não estava lá, que eu não comprou a pedra junto comigo, ela vai carregar um pouquinho daquela energia daquele lugar de onde eu comprei aquela pedra, de onde eu comprei aquela linha. Vai ter uma história para contar também, porque muitas das vezes, a pessoa está só de passagem, ou a gente está só de passagem também. Então é aquela coisa, né? Tipo aquela história de que, olha, o colar que eu comprei do hippie lá em, sei lá, Ubatuba, entendeu? É mais ou menos isso. Você ser memorizado, ser lembrado como você mesmo, né? Como você é, como você vive, com a sua maneira de ser feliz, o respeito que a gente tem com todo mundo, e que é recíproco, né? Porque acaba que a gente tem essa energia emanada de volta também. Brandon organiza seus malabares, bolinhas, claves em sua mochila e se prepara para sair. O ponto principal mesmo, que eu acho de gratificante, assim, de ir pro trabalho, é a questão de ver que as pessoas, às vezes, elas não estão nem prontas, assim, para poder ver a arte. Eu gosto muito do termo do surpreenda-me. Tipo, você vai para um lugar, às vezes você quer surpresa. Você não quer chegar lá e ver a mesma coisa que você já viu. Você não liga a televisão para assistir o mesmo episódio que você já viu de televisão de novo várias vezes seguidas. Então é uma coisa que, se você vai para um semáforo ali, ou você vai fazer uma apresentação que seja, as pessoas podem imaginar o que for de você, mas elas nunca vão ter certeza do que você vai fazer. O maior benefício mesmo é você ver que isso é libertador para você e para os outros, porque muita gente acaba, depois que vê um artista, começa a pensar, nossa, mas por que eu tenho que viver assim? Por que eu tenho que ser presa nesse sistema, assim, dessa maneira? E é uma coisa que você vê que muitas das pessoas, assim, não é uma ou outra, é muitas das pessoas, quando elas se deparam com alguém que fala, não, eu trabalho para mim fazendo arte. Mas a pessoa fala, mas você recebe por mês? Não. Eu ganho pelo que eu apresento ali agora. Então, essa é uma coisa muito importante. A gente faz parte da vida das pessoas de uma maneira mais íntima do que uma própria proximidade que a gente tem com elas. Você não conhece a pessoa propriamente, mas você sabe que só de olhar para ela em primeiro instante, você sabe que ela tá mal, você sabe que você vai ter que levar algo para ela, para melhorar o dia dela. Esse é o momento que a gente fala, a gente não trabalha por dinheiro propriamente, às vezes a gente trabalha para ajudar. Porque você, quando um artista trabalha para fazer os outros felizes, que as pessoas felizes rendem mais. São mais produtivas, porque se a pessoa não tá feliz, ela tá ali no momento mal dela, e não tem algo que distraia ela daquilo, ela só piora. É o declínio para mais declínio, porque você vai chegar na casa e ver a mesma coisa. Às vezes, em um minuto no sinal, você vê uma coisa totalmente diferente do que você viu em anos na sua vida. Tanto que já chegou muita gente para mim para falar, nossa, eu nunca tinha visto um malabarista. Por incrível que pareça, mesmo que a gente esteja ali na rua, na praça, vendo artesanato ou no farol, fazendo malabares, as pessoas que curtem, elas reconhecem isso, elas veem, elas lembram de você, elas às vezes não tinham dinheiro na hora, mas no momento que elas têm dinheiro, elas vêm felizes por poder ajudar, por poder... sabe? Então é tipo, as pessoas, elas reconhecem um artista, eles não são todas, mas a grande maioria que gosta, reconhece. Quem gosta de arte não é um pobre, não é um rico, não é uma criança, não é um velho, é qualquer pessoa numa multidão.
Ellen é morena, usa tranças, um shorts florido e uma blusa preta. Brandon é moreno, tem dreads e se veste inteiro de marrom. E ao fundo, uma parede repleta de artesanato e equipamentos de malabarismo. Meu nome é Ellen Maiani, eu faço artesanato desde meus 12 anos. Aprendi com meu tio, que Deus o tenha, que ele já faleceu. Desde criança, a minha vontade sempre foi ser hippie. É a grande realidade. Eu sempre quis viajar, sempre quis fazer artesanato, sempre. Antes de fazer artesanato, de sair, viajar e viver disso, eu morava no Rio de Janeiro e eu fui enfermeira durante um tempo lá. Tem um curso de técnico em enfermagem, o Malabares veio depois. Meu nome é Brandon Felipe, generoso. Eu faço malabares desde os meus 15 anos de idade também. Antes de ser malabarista, eu trabalhei com bastante coisa, lavar rápido, até construção, já trabalhei, carpintaria. E eu acabei aprendendo malabares mesmo assim, foi na rua. Um contato com a rua, assim, quando eu comecei mais a andar de skate, eu andava de skate desde bem jovem. Aí eu conheci um pessoal que já fazia malabares e ali eu fui desenvolvendo melhor as técnicas, aprendendo algumas coisas. Mas eu aprendi bem rápido também, já tinha meio o dom. Tive que treinar muito, aprendi com uma mexicana em Santa Catarina. E ela era artista de rua também, tocava saxofone, que ela trabalhava com 2 bambolês e ela me deu um de presente, pra mim aprender, né? Inclusive, eu aprendi e já tem mais de 10 anos. Sempre foi fonte de renda também, sempre trabalhei, sempre vendi. A gente sempre morou de aluguel, a gente sempre pagou as contas e fez todas as paradas com a grana do malabares e do artesanato. Ellen e Brandon saem sorridentes de sua casa e caminham em direção ao semáforo da cidade. Eu, particularmente, quando eu trabalho, eu gosto de ver o melhor potencial do ser humano em si, porque a gente acaba descobrindo o melhor da gente mesmo através quando a gente aprende a arte em si, que a gente consegue desenvolver mais coisas, consegue aprender mais coisas. E a gente acaba aprendendo com a crítica também, porque a gente às vezes olha e fala, não, isso daqui tá errado. Você vai vendo que o malabares é uma coisa que é crônica no erro, você não aprende a fazer malabares acertando, não tem como. E você vai aprendendo e você vai se desenvolvendo, vai crescendo cada vez mais dentro disso. É pouco visível, né? E poucas as pessoas que têm acesso realmente a algo artístico. Tanto em sedes, né? Que nem a gente fala de escola de arte, são muito poucas comparado à quantidade de artistas que tem. E também acho que um pouco da questão do preconceito, né? Aquela coisa de quando você é criança, que a sua mãe sempre fala que vai fugir com circo, como se fosse uma opção de quando você não tem nada para fazer da sua vida. Só que não é bem assim, né? Quem é artista sabe que a arte, a gente tem que aprimorar ela todos os dias, não só adestrar dentro da sociedade, porque você tem que educar as pessoas e mostrar para elas que o que você está fazendo é algo bom, não é marginalidade, não é algo ruim, é algo bom. E as pessoas, elas têm essa coisa de não aceitar o que é lhe dado de bom e sempre ter aquela desconfiança, né? Então tem muito preconceito. Todo artista é marginal, o artista de rua usa droga, o artista de rua mora na rua. Só que não é isso que acontece, né? Inclusive, nós temos vários amigos artistas de rua também que trabalham com malabares, com artesanato e que têm suas casas, têm suas famílias e que isso acaba atrapalhando muito na renda, né? Porque, querendo ou não, se uma pessoa fala que aquilo ali vai ser dinheiro para droga, a pessoa que tem uma casa, ela acaba sem pagar seu aluguel, sem pagar a sua água, a sua luz, a sua comida e etc, né? A grande verdade que a gente quer mostrar é que arte não é marginalidade. A gente está aqui para ser artista. A gente nasceu artista, né? A gente nasceu para fazer isso que a gente faz. Hoje em dia é muito raro quem vai num circo, assim, num lugar fechado para ver uma apresentação de malabares. Mas quando ela chega na rua, vê uma pessoa ali, isso é o mais engraçado, a pessoa chega na rua, eu não me caracterizo nada. Eu sou malabarista só mesmo, eu não faço palhaço normalmente, é muito raro, eu gosto de fazer as apresentações. E nisso a pessoa chega às vezes e vê a gente na calçada ali, parado, aí a pessoa já fica pensando, vai atravessar a rua só. E a pessoa nem tá pronta para receber às vezes uma apresentação de arte. Aí você vai ali, você chega e faz uma apresentação, a pessoa dá uma surtada, ela não estava pronta para aquilo, e na hora que você vê, você encheu os olhos dela de uma forma que ela
ela explode de euforia. Tanto que tem muita gente, às vezes, a pessoa vem, a pessoa não tava ali, tava com cara de mal, fecha o vidro. O fecha o vidro é o melhor, é o que você mais vê no sinal. O malabarista de rua, que nunca viu alguém fechar o vidro, nunca trabalhou na rua de verdade, porque pelo menos tem um. Aí você vai se apresentando. Ao longo da apresentação, você vê que a pessoa já baixou o vidro, tá ali até esperando você, às vezes, com alguma moeda, assim, tipo, com cara de, nossa, eu não sabia que ia ser apresentação de arte. Porque aí que a gente começou, a gente fala muito da banalização o cenário semáforo. O semáforo, ele foi banalizado. O semáforo hoje em dia é uma bagunça. Você não sabe se vai ser um vendedor, se vai ser um pedinte ou se vai ser um artista. E isso é um problema. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente acha, assim, de trabalhar na rua hoje em dia é isso. Que você chega, às vezes a pessoa acha que você é um pedinte. Aí você fala, não, obrigado, não tô pedindo, eu vou fazer uma apresentação aqui. Às vezes, eu trabalho muitas das vezes porque tem uma criança no carro, às vezes o pai fecha a cara pra mim, a mãe olha pro lado e finge que não tá vendo e começa a mexer no celular, e tem uma criança no fundo do carro pendurada no banco, assim, esperando pra ver. As pessoas vêm e falam, não, como que faz? Ensina eu. E tem algumas crianças, teve um menininho esse tempo atrás, que eu tava trabalhando no semáforo lá, e ele veio, pediu pra me ensinar a fazer diabolô. Eu ensinei, eu acho que foi 5 minutinhos que eu dei de atenção pra ele, ensinando ele. Eu fui e voltei pro semáforo, ele já tinha aprendido a fazer. Aonde eu vim, não tinha apresentação de malabares. Não tinha circo, não tinha isso. Eu fui descobrir isso na rua. Dentro da rua, assim, aprendendo no convívio da rua, eu fui ver, nossa, grande circo, Circo de Soleil e grandes outros que são monstruosos, assim, que eu fui aprender o que eles eram. Que até então eu nem tinha conhecimento artístico. Então foi ali que eu vejo que, ó, o ponto da arte tá no contrabalanço de, se a gente apoia ela, a gente apoia um desenvolvimento. Porque um cientista é um artista. Porque pro cara desenhar um computador ali perfeito, ele tem que ser um artista. Um cadista, no caso, um desenhista de AutoCAD. Desenho auxiliado por computador, mas não deixa de ser desenho. Tá dentro da fonte criativa da pessoa. Então, tipo, tudo que a gente tem hoje é desenvolvido da arte. Eles chegam juntos ao semáforo. Enquanto Ellen monta sua banca, Brandon faz movimentos incríveis com as suas claves em chamas. O artista pode estar onde ele quiser. O lugar do artista são todos os lugares. A rua, o palco, a câmera. O artista ele pode estar onde ele quiser. O lugar da arte é no público, realmente é no meio do público. É onde tá, às vezes, você vê que o caos está alojado naquele lugar, que ninguém consegue mesmo assim dar atenção ao outro. Mas a arte, se ela estiver no meio daquele lugar, ela vai chamar atenção. É uma coisa muito interessante. Você pode pegar um evento gigantesco. Se você pegar um equipamento de malabares e jogar pro alto, todo mundo olha. O artista ele vai ser artista independente de onde ele estiver. A gente educa as pessoas. Querendo ou não, assim como um professor está ali para ensinar, o artista também está ali para ensinar. O que é arte? Muitas pessoas que fechavam os vidros, hoje em dia não fecham mais os vidros. Por quê? Porque tem uma hora que a pessoa ela passa a te reconhecer como artista. E eu acho que isso é muito importante. Que as pessoas reconheçam a gente como artista, vejam, valorizem o nosso trabalho. E que não descriminalizem, né, antes de nos conhecer, porque somos pessoas do bem. Na fachada da casa do Rubens, podemos ver diversas esculturas, um totem com diversos animais e uma placa de Seja Bem-vindo, entalhada abaixo de uma águia. Eu sempre me inspirei por arte. Se eu estou vendo um jornal, eu vejo arte no jornal. Se eu estou vendo uma revista, eu vejo a arte toda que tem na revista, o tempo todo. Então a arte, desde criança, foi minha inspiração. Quando eu era criança, eu desenhava o Gibi do Fantasma, né? Porque não tinha coisas para você se basear e aprender a fazer corpos e tudo isso. E para mim o Gibi do Fantasma era muito bom,
o gibi do Mandrake, né, que tinha antigamente. Hoje em dia não se fala mais nisso, mas era muito bom, além das histórias que me distraíam bastante. Por exemplo, o cara do Mato Grosso vinha aqui me visitar e fazer uma encomenda, sabe? Um cara lá de Minas Gerais, né? Mesmo que seja uma placa com o nome do sítio, eu sempre faço o máximo que eu posso, e realmente para encantar as pessoas. Eu não escrevo simplesmente o nome da chácara. Eu tenho na minha mente que toda vez que eu fizer alguma coisa, eu tenho que encantar a pessoa com a minha arte. Então eu faço uma letra especial, com contornos especiais. E o cara não pede, mas eu ponho um pé de coqueiro, faço alguma coisa diferente e não repito as coisas assim. Não sou uma máquina de fazer tudo igual. E cada uma placa é totalmente diferente da outra. Então eles ficam encantados depois de pronto. Rubens é branco, com a barba branca e óculos. Veste uma camiseta azul e branca e ao seu redor diversas pinturas feitas por ele. Meu nome é Rubens Prata. Eu nasci na década de 50. Sobre arte, eu já tive várias profissões, mas nunca deixei de pintar, desenhar e mexer com madeira. Desde pequeno que eu desenhava assim. Minha mãe falava que eu sentava no piniquinho e desenhava no chão. E quando fui crescendo, eu fiz desenhos na escola, tal, fiz jornais, essas coisas todas. E eu era muito pobre. Eu desenhava em caixa de sapato, umas caixas de maçã. Eu tirava os pedaços da caixa da maçã, que manzanas argentinas que tinha na época. E eu pintava naqueles pedacinhos de madeira. E eu desenhava tanto. E um dia eu conhecia minhas vizinhas, umas italianas muito bonitas, né, e faladoras, né, assim, tipo italiano mesmo. Aí eu desenhava elas, só que elas não viam que eu estava desenhando. Uma hora que elas passavam perto de mim, eu pegava um detalhe e ia desenhando ela, quando era menino, uns 10 anos mais ou menos. Aí quando elas viram que eu desenhei elas e tal, gostaram tanto que compraram minha caixa de sapato, minha parte do fundo da caixa de sapato. Então era assim que eu fazia o desenho. Mas eu fui camelô, trabalhei em farmácia, fui apicultor, fui horticultor, fui desenhista de engenharia, na INSEG Engenharia de Serviços, fui desenhista de quadrinhos. O entalhe começou assim, eu trabalhava numa empresa, numa seção que era de despachante. Nós despachávamos presente para ministros da ditadura, presentes caríssimos, né? E nós éramos mais baixos, lá no fundo, a gente trabalhava no subsolo. E a gente comprou material para escultura. E como lá no subsolo tinha muito pé de cadeira quebrado, vinha tudo lá dos departamentos, a gente entalhava naquelas peças de madeira que vinham, que era parte de algum móvel, de alguma coisa lá que quebrou. Esculturas de madeira representam homens do campo, animais, dragões, máscaras e índios. Eu não consigo fazer uma coisa sem um propósito. Parece coisa de maluco, né? Um cara está pintando quadro e ninguém sabe que por trás daqueles motivos que ele está pintando tem um projeto de vida, um projeto social. Eu pinto o povo brasileiro porque eu sempre quis demonstrar para todo mundo que o povo brasileiro é muito criativo, muito diverso e que são um povo... E ninguém conhece, nós não conhecemos a nós mesmos. Tem aquela música, o Brasil não conhece o Brasil, né? É verdade, né? Às vezes eu podia ter saído passear e eu não ia. Eu gostava tanto de ficar fazendo a minha arte que eu ficava em casa, achava mais legal do que sair passear. E no fim, por excesso de trabalho, né? Vida sedentária, né? Eu comecei a ficar doente. Fiquei tão ruim que eu não conseguia mais andar. Aí eu também comecei a fazer exercícios, né? Para me melhorar. Eu não conseguia virar na cama de lado, de tão ruim que eu estava. Aí consegui virar na cama, consegui me levantar de novo, continuar fazendo exercício, depois andar. Então eu estou fazendo um propósito de vida,
Porque quando fiquei ruim, eu achei que eu estava assim no fim da vida, né? E eu falei assim, poxa, eu não vou fazer o que eu nasci para fazer. Meu propósito de vida, principal, né? É fazer o que estava no meu coração. Então eu falei, vou me dedicar a isso. Comecei a fazer umas pinturas, que começou por essa aqui, né? Lá dentro tem outras pinturas, algumas eu vendi já, graças a Deus. E comecei a pegar essa série, que eu retrato o povo brasileiro. E o propósito também, tem propósito aí. É demonstrar a criatividade, o exagero de criatividade que as pessoas não veem, não conseguem considerar o outro, que é extremamente inteligente, mas ele não tem um diploma de faculdade. Ele é mais inteligente ainda. Mas aí consegue fazer coisas absurdas de tão fora do comum. E tem isso no povo brasileiro, é incrível, né? E aí eu falei, vou caprichar esses quadros mais do que tudo, né? Então eu acho que eu caprichei. Não sei, vocês que vão dizer. Diversas pinturas de rostos com diversas técnicas artísticas são expostas. Eu quero uma casa no campo, para criar meus filhos de cuca legal, ter meus discos, meus amigos, meus livros e nada mais. Quando você consegue ter uma coisa que você está fazendo que você gosta, isso é liberdade. A gente não precisa brigar com ninguém e fazer coisa grandiosa. É você estar amando as pessoas e fazendo o que você gosta. Isso é a liberdade. Então eu tenho esse privilégio de ser artista e viver com aquilo que eu gosto, com a minha arte, né? Então eu consegui fazer isso. Para mim foi uma vitória muito boa. Paulo está saindo de sua casa em direção ao seu veículo e segue para a praça, onde monta uma barraca com diversos itens de artesanato. Que me inspira assim que a gente faz a arte para agradar todo tipo de pessoa, né? Eu trabalho com todos os tipos de pessoa, todo tipo de religião que me procura. Eu estou fazendo um artesanato, envolve muito assim o pessoal indígena, né? A minha arte eu gosto de mostrar aquilo que eu faço para as pessoas, né? Então eu acho que também é um pouco de cultura, né? Que geralmente por toda peça que eu faço tem uma história atrás dela, né? Ou às vezes de uma viagem que eu fiz, a maioria delas, né? Não digo nem todas, mas às vezes a pessoa tem curiosidade que tipo de pena que eu usei, que animal silvestre que eu usei. Então eu pego muita matéria na estrada também quando estou viajando, né? Não posso ver uma carcaça de um bicho morto que eu já paro meu carro, vou lá, ou eu pego as penas, eu sou contra qualquer tipo de forçar, pegar, matar, ou alguém vir me vender alguma espécie de ave, né, ou qualquer tipo de coisa. Então eu procuro passar um pouco da cultura. A pessoa, daí eu conto a história do pássaro, de onde ele vem, o que ele come. É uma história longa, assim, né? Então eu acho que esse é o objetivo mesmo. Paulo, um homem branco com touca marrom, blusa preta e branca, e diversas plantas ao seu redor formam o cenário. O meu nome é Paulo Eduardo. Eu trabalho com artesanato há muito tempo, né? Já tive outras profissões, fui bancário, já fui faturista de algumas firmas, já tive empresa de importação. E eu, desde
novinho eu já gostava de artesanato, né? Então, desde a época do colégio, eu já pegava o giz da professora e ficava esculpindo o giz, fazendo uns totes indígenas, e eu era novinho, era bem novo mesmo, né? E depois dava de presente para os amigos, né? E isso foi crescendo, me inspirando, e eu sempre, tudo que eu olhava virava arte, um pedaço de madeira, um arame, e eu sempre acompanhava muita cultura hippie, né? O pessoal da época, gostava muito do serviço que eles faziam, né? Então eu comecei a aprender, aprendi um pouquinho com pegava uma peça, desmontava, tinha curiosidade de ver como que o cara fez aquilo, né? Então eu pesquisava ou aprendia mesmo na rua, né? Então foi assim que eu comecei a fazer. E, como eu te falei, né, tive outras profissões também, né, não foi só isso. Ao mesmo tempo que eu trabalhava no banco, final de semana, eu punha uma fantasia de hippie e ia vender meu artesanato, entendeu? Filtro dos sonhos, esculturas, pulseiras e colares em sua banca. Matéria-prima, eu pego ossos na estrada, às vezes dente de bichos, né? O pessoal traz também, já está acostumado, algumas penas de árvore, semente, muita semente, né? A gente trabalha para fazer colar, muita semente, pedras também, eu chego a procurar algumas pedras na região, né? Dependendo da região. Então, essa inspiração é a própria natureza mesmo, né? Eu me basear na própria natureza, estar em contato com ela, trabalhando com a matéria que ela me fornece, né? E eu acho que se você pegar uma pedra, deixar aquela pedra ali, ela nunca vai significar nada, né? Ela vai ser sempre uma pedra, né? De repente você pega aquela pedra, transforma ela numa arte, ou num colar, que seja, numa pulseira, isso é uma inspiração, né? É uma forma que ela vai ter um movimento, né? Ela não vai ficar parada, inerte. As pessoas vão olhar e falar, pô, que legal, quem que fez, aonde foi feito, como que... E vai contar a mesma história que eu passei para ela, né? Então, tem as pessoas que valorizam e aquelas que têm um certo preconceito quanto a achar que por ser de dente, por ser uma coisa meio indígena, geralmente esses trabalhos, as tranças, né, os tipos de colares que a gente faz, a maior parte é baseado no serviço indígena, no artesanato indígena. A gente dá uma continuação, né, com matérias-primas diferentes. E, então é isso, eu acho que o preconceito existe e também não, porque todo mundo curte a arte, né? A maioria das pessoas gostam do que eu faço. É um lugar que você fala assim, poxa, essa praça está morta, não tem nada para se fazer. Tendo uma coisa que é atrativa, tipo um artesanato, alguma coisa, dá um objetivo para a pessoa ir visitar uma praça, né? Não só para ela, é lógico que a beleza da praça influencia muito, mas tendo um artesanato ali atrai mais pessoas, mais público, né? O que me motiva, eu falo que eu sou o herói da resistência, cara, porque eu me mantenho até hoje vendendo isso, assim. O que me motiva você não ter um patrão, você ter uma certa liberdade naquilo que você faz, vender a arte da gente, né, que é o mais importante. Então, acho que isso que me motiva. Ver pessoas felizes saindo com um colarzinho meu, com um pendurico, com uma pulseirinha, isso me motiva. Ou uma escultura, né, que eu também faço. Então, acho que é isso que me motiva. E as pessoas ficarem contentes com aquilo que eu estou vendendo para elas, entendeu?